Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, glória a Deus por estarmos aqui. O nosso sonho sempre é o mesmo: igreja lotada, transbordando, porque nós vivemos em um mundo terrível. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas, mas não cegou o nosso. Por isso estamos aqui. Decidimos estar aqui. Além das nossas necessidades pessoais, existem as necessidades familiares. Eu acredito que não tem nenhuma família perfeita aqui. Eu sou. Amém. Só a senhora. Glória a Deus. Glória a Deus que seja só a senhora. Porque os demais com certeza têm as suas dificuldades familiares, têm as suas necessidades. Às vezes problemas pequenos, problemas grandes, mas nós temos. Porque a gente não adora com a perfeição que deveria ser. Por isso a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E tudo que você faz para Jesus é pouco. É muito pouco diante de tudo que Ele fez por você, diante de tudo que Ele fez pela sua vida. Nós ainda não chegamos ao ponto de decidirmos se por uma necessidade entregarmos a nossa vida por um ente querido. Nós não precisamos disso de maneira nenhuma. Nós oramos, nós pedimos a misericórdia de Deus e cremos que Jesus morreu por todos, mas nem todos aceitam isso, mas nós aceitamos. A gente tem o irmão Marcos Paulo e a Camila que estão em transição para vir para a nossa igreja. E ontem ela esteve na nossa casa lá por uns minutos e nos pediu uma ajuda. Ela tem um irmão chamado Luiz Henrique. Os irmãos lembram quando o irmão Cleuber teve a erisipela? Aquilo é fichinha, aquilo nem é erisipela diante do que está acontecendo na perna do irmão da Camila, o Luiz Henrique, um rapaz de 41 anos, açougueiro também. A gente viu as fotos, irmãos. Precisa ter muita graça de Deus, porque é muito feio. Nós oramos e pela manhã, já que a gente está com a manhã livre, a gente foi às 9h30 visitá-lo e saímos de lá meio-dia. Não é fácil, irmão. A Camila e o Marcos Paulo é taxista, e eles estão buscando aí se firmar cada vez mais aqui, né? E não é fácil a vida deles. Ela vai todos os dias, tinha que ir 2 vezes por dia trocar o curativo. Irmão, vocês não têm ideia, o cheiro não, o odor, a visão daquilo. E é um rapaz, ele está um pouco acima do peso, mas Deus está trabalhando na vida dele, e nós fomos claros que Deus vai curá-lo, mas ele não pode negar Cristo. Ele precisa se firmar com Cristo, porque tem pessoas que vêm e usam Jesus e depois voltam ao vômito, voltam para o chiqueiro, voltam para a perdição. E nós levamos o amor, mas levamos o amor com autoridade. Era o que ele precisava. Então assim, Luiz Henrique, coloca nas suas orações em nome de Jesus, para que o milagre aconteça o mais rápido possível. Não é fácil, né? Às vezes a gente que acha que a nossa situação é difícil, é complicada, mas não é fácil. Família, e ela está cuidando do irmão dela. O pai e a mãe são falecidos, os irmãos cada um tem a sua vida, suas responsabilidades, e sobrou para ela de ajudar. Então todos os dias tem que ir lá e trocar o curativo. Tinha que ser 2 vezes, mas eles não conseguem por causa do trabalho deles. Eles têm filhos e têm neto para cuidar, né? Mas eles vão 1 vez por dia lá. A igreja já assistiu dentro das suas necessidades, porque não adianta chegar lá só com oração, sem levar o pão de cada dia, não tem jeito. É por isso que nós glorificamos a Deus por sermos uma igreja família, uma igreja que ama, uma igreja que se preocupa em cuidar, uma igreja generosa. Mas
nós temos familiares que precisam de salvação. Por isso nós vamos ministrar hoje Noé, a família salva pela obediência. Mais uma vez a palavra obediência. Gênesis 6, de 8 a 10, coloca um texto aqui falando um pouquinho sobre o seu Noé, ou o irmão Noé, que foi um louco no seu tempo. Se eu estivesse lá, provavelmente eu ia tirar uma casquinha da cara dele e da loucura dele. E nós vamos entender isso com o passar do tempo, como muitas pessoas da nossa vida, da nossa família, que não confessam a mesma fé que a gente, às vezes dão uma tirada, né? Agora você é crente, agora você é Bíblia, agora você não pode isso, você não pode aquilo. Mas irmãos, o importante é o nosso nome estar no quadro lá no céu, dizendo: os servos do dia, os servos da semana, os servos do mês, os servos contínuos do Senhor. E lá no inferno está dizendo: não mexa com esse, porque mexer com esse só vai dar dor de cabeça para a gente, vamos para outros. É assim que nós precisamos ser vistos nesses dois lugares. E Noé, Deus fez um pedido para ele, difícil de ser entendido, difícil de ser aceito. Por quê? Não chovia na época, então não dava para ter ideia de uma chuva forte que pudesse inundar a cidade ou o mundo em si, né? Existe uma briga teológica aí, a gente não vai entrar nela, mas a gente só vai fazer menção, porque tem um grupo aí que fala que o dilúvio foi local. Desculpa, irmão, isso é palhaçada, isso é coisa de Satanás para tirar o poder de Deus, tá bom? Porque a Bíblia deixa bem claro: inundou tudo, inundou tudo. Deus olhou e tinha muita gente na terra, mas ele achou só um, e a sua família foi beneficiada porque esse um era obediente. Gênesis 6, mas o Senhor Deus aprovava, não eram as pessoas, o Senhor Deus aprovava o que o Noé fazia. Esta história de Noé: ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus, Não é fácil. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Noé fazia o que era direito, Noé sempre obedecia a Deus, e Noé tinha comunhão com Deus. É um homem ímpio, é um homem diferenciado, mas só tinha um. Aqui nós temos uns 65 mais ou menos, ou um pouco mais, porque tem gente lá em cima, tem os professores, as tias, os tios lá embaixo, as nossas crianças, mas vamos falar só daqui de cima. A gente tem 60 e poucas pessoas aqui. Irmãos, naquela época Deus olhou e só achou Noé. E se nós fôssemos a única arca na terra, nós estaríamos todos dentro dela, porque Deus precisa olhar para você e ver que você é obediente, que você sempre faz o que é direito, e que você tem plena comunhão com Deus. Porque fora disso, irmão, a gente é falsificado, a gente tem cheio de crente, cheio de salvo, não é cheirinho, não é sabor, né? A gente sempre é alguma coisa, né? A gente tem sabor de crente e sabor de... Não, aqui não. Aqui todo mundo é crente, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E se Deus mandasse a gente construir uma arca, pode ser que alguns não iam colaborar, mas os mais loucos por Cristo, com certeza iriam de alguma forma. Então a gente não estaria sozinho, como a gente nunca está sozinho na noite da conquista, a gente nunca está sozinho nas células, a gente nunca está sozinho no encontro de fé da quinta-feira, a gente nunca está sozinho nos eventos da igreja, seja a festa que tem a parte espiritual e a parte física, que são as nossas festas aí no decorrer do ano, ou como um banquete espiritual que é hoje. A gente nunca está sozinho, Deus nunca deixou a gente ficar sozinho. O seu Noé, ou o irmão Noé também, ele não ficou sozinho, mas ele só teve a ajuda da família. E o negócio não foi fácil. Vivemos em um tempo onde muitos querem conivência
sobrevivência e as promessas, mas poucos querem obedecer à voz de Deus. Nós queremos milagres instantâneos. Nós não queremos sofrer, nós jogamos na cara de Deus quando a gente está passando por alguma angústia, e se nós analisarmos as nossas angústias, é por causa da nossa dureza de coração, da nossa desobediência, e a gente briga com Deus, a gente fica, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? E a gente já sabe a resposta, a gente é vacilão, a gente erra, a gente é desobediente, a gente é obediente de vez em quando, mas de vez em quando nós somos desobedientes, e daí vem o fruto da desobediência e a gente fica com raiva de Deus, e não é Deus, somos nós, sempre somos nós. Deus nunca erra, quem erra? Somos nós erramos, então a gente precisa não vir para a casa do Senhor. Hoje está um negócio tenso no meio dos crentes, que se o pastor não pregar coisas agradáveis para a igreja, o povo vai embora. Não, eu já tenho muito problema na minha vida, daí eu chego lá no culto, o pastor fala que eu sou desobediente. Aí ele faz uma autoavaliação lá dentro da sua mente. Não, na verdade eu sou desobediente, mas eu não fui lá para ouvir isso. Eu quero que o pastor encha o meu coração de vaidade. Eu quero que o pastor fale coisas que só me agradem, que não me confronte de maneira nenhuma, que me reensine. O inimigo, ele sempre coloca essas coisas na cabeça da gente. E ele tem inundado muitas igrejas, muitas pessoas e muitos pastores que estão preocupados com likes e com número. Nós estamos preocupados com qualidade. O objetivo principal é qualidade. É a gente ser o tipo de um Noé, louco por Cristo. E que se o Senhor mandar fazer, nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque se Ele mandou, está mandado. E se Ele mandou, Ele confirma, Ele assina embaixo. A geração de Noé estava corrompida e distante do Senhor. A geração, não era um grupo de 1 milhão. Não, era toda a geração. Porque Deus só achou Noé e a sua família. A sua família veio até por resultado da obediência do Senhor. Os meninos, eu não sei como que os meninos eram. O senzinho, o cãozinho e o javezinho. Eu não sei como que era o estilo deles. Se eles eram agitadinhos, se eles eram muito pouco obedientes, mas tinha um pai, tinha um líder em casa, que aqui é representado por homens e mulheres, porque aqui tem mulheres que fazem o papel do homem em casa, faz os dois, né? O da mulher e do homem, como sacerdotes, como servos, como chefe, como os instrutores, os líderes, os cuidadores da casa. Mas glória a Deus que a gente tem essa diversidade também. Claro que a gente quer toda a nossa família salva, mas nós não largamos da orla das vestes de Jesus, nós não largamos dos pés de Jesus, nós não largamos de sentir a sombra de Jesus, ou a luz de Jesus, pairando sobre nós para que a gente consiga vencer. Mas a geração toda de Noé estava perdida, tinha problemas, estava distante, estava corrompida, como a gente sabe que muitos estão hoje, entregues ao pecado. Mas mesmo assim Noé decidiu servir ao Senhor, permanecer fiel. Vir à casa do Senhor é uma coisinha, ser fiel é outra, ser grato é outra, ser paciente é outra, ter esperança é outra. Por isso não basta só sentar num banco ou numa cadeira dentro da igreja. Nós precisamos servir ao Senhor com todo o nosso ser. É que nem tem aquelas camisas, né? 100% Jesus. É 100% Jesus. É o que Ele quer de mim e de você, porque Ele deu 100% dele para nós. A obediência de Noé trouxe salvação para toda a sua família. Meus queridos irmãos, a obediência de vocês com certeza também trará salvação para suas famílias. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. O nosso relógio, de verdade, irmãos, pelo que eu percebo nesses 37 anos de fé, nunca está alinhado com o céu. A gente quer sempre que Deus antecipe algum milagre. A gente quer sempre que Deus
não cumpra a sua palavra em nós, sobre a lei da semeadura. Plantou, escolheu coisa boa, vai receber coisa boa. Escolheu coisa ruim, vai colher coisa ruim. Isso é lei da semeadura, isso é justiça de Deus. Por isso precisamos estar atentos e pensar um pouquinho. Nós precisamos ser os Noés desta geração. Deus espera que você seja o Noé da sua casa, do seu mundinho. Deus espera isso de você. Não dá para esperar do outro irmão que ora mais, que jejum. Não, é você. É você. A capacidade para todos de jejuar, de orar, de permanecer na fé, de ler a Bíblia, de buscar orientação quando se tem dúvida. Nós precisamos entender. Nós somos os Noés de hoje. E nós estamos, se permanecermos no Senhor em obediência, a arca somos nós que fazemos para colocar as pessoas da sua vida, as nossas pessoas. Nós precisamos. Então vamos lá. Nós precisamos, entenda. Se você não obedecer ao Senhor, se você ficar calado quando deveria falar a verdade, com amor, com respeito, no tempo certo, na hora certa, se você não fizer isso, você está sendo negligente. É pecado de omissão. A gente pode fazer demais e pode cometer pecado, a gente pode fazer de menos e cometer pecado. Deus é excelente e equilibrado, e o Espírito de Deus habita em mim e habita em nós. Então assim, ninguém nossa pastor, eu sou meio descontrolado, nossa pastor, eu sou assim, muito devagar. Não, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se verdadeiramente nós estamos felizes e sentimos essa tão grande salvação, e sentimos que nós estamos na arca da salvação, não tem como ficar calado. Mas meu filho, meu marido, o meu chefe, o meu professor, o meu namorado, o meu noivo, a minha noiva, seja lá quem for, vai ficar chateado se eu falar que ele está errado. Você tem que falar. Não é de qualquer jeito, mas as pessoas das nossas vidas podem morrer a qualquer momento, e elas não vão para o céu porque são legaizinhas. Só se vai para o céu quem recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única arca de salvação, não tem outra. Nós somos instrumentos, nós somos Noés e filhos de Noés, que estamos obedecendo a ordem do Senhor, e graças a Deus a ordem dele é menos louca do que a ordem que ele deu para Noé. Mas nós precisamos nos calarmos de vez em quando. Nós precisamos nos atentarmos muito ao que falamos, e não é fácil. Às vezes a gente fica irado, revoltado e solta o que não deveria soltar, mas tem saída. Tudo dentro do reino tem saída. É só pedir perdão. É só pedir perdão e recomeçar, sem lembrar. Se pediu perdão, acabou. Claro, sem lembrar no sentido de jogar na cara, porque lembrar você lembra, a gente não tem amnésia. Mas voltar a jogar na cara aquilo que você perdoou, você não perdoou. Quem pediu perdão está livre, mas quem não liberou o perdão de verdade continua preso. Está fora da arca. Mas vamos lá. Noé escolheu obedecer mesmo sendo algo muito diferente. É o que eu disse lá no começo. Irmão, não chovia. Não tinha ideia do que era inundação. Fazer um barco, e um barco mais ou menos de 135, 140, 150 metros de comprimento, mais ou menos, eu vou falar 14, os estudiosos dizem 13, mas eu vou falar 14 que é um número melhor. 3 andares. Largura mais ou menos 25 metros, aqui tem 7 metros e meio, são 25 metros. O negócio era grande, é um barco, é um navio hoje de porte grande. E o pior, Deus não mandou fazer em Ubatuba, em Santos, nas águas de Caraguá, ou no próprio Rio Paraíba. Não, ele mandou fazer num lugar deserto. Pensa bem, irmão, é difícil obedecer assim, né? A gente vai tirar, mas como loucura.
Por isso, Noé escolheu obedecer, mesmo sendo algo diferente, algo estranho, algo inexistente. Ler a história de Noé é fácil hoje, tudo muito facinho. O barco lá e tal, né? Noé foi lá e fez. Irmãos, eu fico viajando nesse negócio. As ferramentas, a planadeira, a lixadeira, como que preparou as madeiras, que deixou elas arrumadinhas, como que betumou lá, né? Meu Deus do céu, loucura. Era um negócio muito diferente. E para obedecer, precisava ser uma pessoa que amasse muito o seu Deus, porque senão não dá para obedecer. Não dá para obedecer, porque ia ser muito cansativo, poderia ser muito demorado. Vem na cabeça tanta coisa: parafuso, prego, como cortar as madeiras, como cortar as árvores, como cortar as madeiras, ia demorar demais. Senhor, faz um abracadabra e puf, aparece um navio dos tempos de hoje lá. Deus podia fazer isso, mas Deus nos prova para saber se nós o amamos de verdade, pela fé. Gênesis 6:22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Tudo exatamente como Deus tinha ordenado. É difícil obedecer a Deus às vezes, irmão, porque Deus manda falar uns negócios às vezes, que quando a gente cai em si, na nossa naturalidade, gente, como que eu falei aquilo? Eu tinha que estar louco por Cristo, porque às vezes Ele manda a gente falar umas coisas, que olha, só pela fé, para falar, e depois a gente volta ao estado normal e fica preocupadíssimo com o que falou, daí fica orando: Senhor, confirma o que eu falei. Senhor, nossa Senhor, eu falei um negócio, eu falei uma loucura, Senhor, não é possível. Ô Senhor, agora o Senhor precisa cumprir, porque eu sou teu servo, eu sou tua serva. Senhor, não, você me mandou falar. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, se você é um filho obediente, vai lá e faça o que Deus mandou fazer. Fulano vai me tirar da agenda dela, fulano vai me tirar das festas. Irmãos, a gente precisa estar na festa do céu. Aqui é tudo passageiro. Ele escolheu obedecer, mesmo sendo alguma coisa muito diferente. A Bíblia mostra que Noé tinha cerca de 500 anos quando seus filhos nasceram. Em Gênesis 5:32. E 600 anos quando veio o dilúvio. Então, alguns dizem que são 100 anos, outros dizem que são 75, e outros dizem que são 120 anos da construção. Vamos colocar então, para ninguém ficar triste, de 75 a 120. Mas pensa bem, irmãos, 100 anos construindo um barco, a tal da arca. 100 anos, irmãos, 100 anos. Aqui ninguém tem 90. E se Deus mandar a gente fazer um negócio que dure um ano para construir, a gente já vai arrumar um monte de problema, a gente já vai achar que é voz do inimigo, os irmãos vão desanimar a gente. Você está louco, você é fanático, você está querendo o que com isso? Está querendo se aparecer? Daí, irmãos, a gente vai e começa a pensar: foram décadas de bullying de todo o povo ali das proximidades. E você sabe que conversa ruim vai longe, né? Conversa boa morre rápido, né? Quando é para glorificar Deus que fez um milagre, morre rapidinho. Quando é para falar que fulano cometeu um pecado, adulterou, roubou, está preso, viu, o pastor lá está preso, ixi, isso aí voa no Brasil e no mundo. Mas quando fala que houve um milagre de salvação, não, isso aí abafa, que isso não tem interesse. Então foram décadas de luta. Imagine quantos anos o seu Noé e a sua família sofreram, sendo criticados, sendo zombados, sendo chamados de louco, construindo algo que as pessoas não entendiam. Quanta gente passou ali, escolheu um lugar, e daí fez a estrutura para começar a montar a arca. E em todo lugar tem curioso. Se eu fosse morador da cidade, eu ia morrer, é claro, né? Porque eu não era Noé nem filho dele. Um morador da cidade que já vai morrer.
Eu ia chegar lá e falar: ô seu Noé, ô Noé, o que você está fazendo aí, meu amigo? Fazendo um barco. Mas o que é barco? Para que serve barco? Não, é que vai vir um dilúvio e quem não estiver em Deus vai morrer. Dilúvio, explica melhor. O que é dilúvio? Morrer por causa disso? Não, calma aí. Eu não sei. Ele não sabia o que era chuva, né? Até falar chuva não dava para falar. Não estou entendendo, seu Noé. Resultado da conversa: eu vou embora, viro as costas. Esse cara é louco. Ele tem problema. Coitada da mulher dele. Os 3 filhos na escola. Os meus filhos, quando eu chegar em casa e contar para ele que o seu Noé, o pai do Senzinho, do Cãozinho, do Javezinho, estão lá na escola, e os meus filhos vão zoar com ele. Você é filho daquele louco? Mas seria isso, irmãos, que aconteceu. Mas ele não desistiu. E a gente tem tanta gente que desiste por tão pouco, né? Tem gente que desiste por cada coisinha medíocre. Mesmo sem resultados visíveis, Noé continuou obediente. É o que o Senhor diz para mim e para você hoje: continue obediente em nome de Jesus. O resultado virá, o milagre vai acontecer. Isso é promessa de Deus, não é minha não. Eu só repito o que eu creio que está na palavra de Deus. Ele diz para aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Teremos lutas, mas ele disse que nessas aflições e nessas lutas ele venceu. Irmãos, é bem automático. Se ele venceu e está em mim, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder. Se ele está em mim, eu vou vencer também. Mas eu preciso estar nele, eu preciso obedecer ele. Muitas vezes Deus nos chama para processos longos e com pouca compreensão. Não é fácil ser de Deus. É pela fé. É por isso que a gente leu no Bem-vindo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Fé é a certeza das coisas que você não viu, mas você sabe que vai acontecer. Amanhã nós vamos acordarmos vivos e vamos trabalhar, uns com alegria e outros com tristeza, outros com mega de um salário e outros com salarinho. Mas nós, em nome de Jesus, nós precisamos acordar, porque se você não acordar, deu ruim. Então hoje fique atento. Se Deus te deu uma ordem e você não obedeceu, olha, vai aí na sua cabecinha, já vai falando com Deus, porque Ele vê os seus pensamentos. Senhor, o Senhor mandou fazer tal coisa e eu não fiz. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu vou sair daqui, eu vou fazer. Eu vou fazer hoje, se der fazer hoje, ou amanhã, me permita acordar vivo amanhã, para poder fazer, para te obedecer. Eu quero te obedecer, Senhor, porque o dilúvio, que é o seu chamamento, ou a sua separação do corpo, da alma e do espírito, pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos estar em obediência ao Senhor, seja o que for que Deus pediu para você. Irmãos, eu costumo dizer: quanto custa pedir perdão, mesmo você estando certo? Nada, é de graça. Se fulano aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, é problema dele. E a gente tem um negócio hoje que a gente tem discutido muito. Irmãos, quando você tem um problema com alguém e pede perdão, essa pessoa não precisa ficar indo para a tua casa, você ficar de agarra com essa pessoa, não. Cada um no seu quadrado. Foi o tempo que os crentes iam na casa dos crentes. Hoje o crente que vai na casa do crente, sem avisar, sem marcar hora, vai encher o saco na casa do outro, porque a nossa rotina está muito corrida. Então nós precisamos, peça perdão. Fulano aceitou? Glória a Deus. Não precisa de agarra-garra, de frescura nenhuma. Se o fulano não aceitou, descansa, você pediu, você está livre, você obedeceu a Deus. Perdoe, como diz lá na oração de Jesus. Nós precisamos perdoar os nossos devedores, quem nos ofende, seja lá quem for, os nossos inimigos. Nós precisamos orar por eles. Pode parecer estranho, mas mesmo certo, peça perdão, não custa nada. Ah, mas é humilhante. Irmãos, o Deus, Cristo Jesus, você quer um camarada que se humilhou mais do que ele? A minha humilhação de pedir perdão para alguém que me bateu de um lado, que me bateu, não, não é nada. É só vaidade, de vaidade, como diz o pregador. Tudo é vaidade.
Então, em nome de Jesus, seja o que for, seja diferente, seja estranho, obedeça a Deus em nome de Jesus. Então, fique esperto. A verdadeira obediência continua firme, mesmo quando ninguém acredita, ninguém apoia, ninguém entende. Não fica preocupado com isso não. O nosso Senhor é perfeito. O nosso líder, o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso amigo, o nosso conselheiro, o nosso professor, ele é perfeito. Então assim, não liga porque as pessoas dizem não. Sirva ao Senhor, cante ao Senhor, glorifique ao Senhor, ore intercedendo pelas pessoas. Não pare. Se te chamarem de louco, dê glória a Deus. É uma medalhinha, é uma pedrinha na sua coroa. Porque você é louco, porque Jesus te deu uma ordem esquisita ou estranha, mas você obedeceu. Quem mandou você fazer isso? Jesus. Vão te chamar de louco. Não esquente, dê glórias a Deus. Quem anda em obediência a Deus não vive por aplausos, vive por fé, arrependimento e obediência. Faça como Noé, que escolheu obedecer mesmo sendo algo muito estranho, muito diferente. 2. A obediência de Noé alcançou sua família. Gênesis 7:1. Entre na arca. Isso é palavra de Deus. Cadê o grito? Palavra do Senhor. Aleluia. Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. E se você está aqui, Deus está falando isso para você, está falando isso para nós. Ah, pastor, mas o senhor não sabe da minha vida passada. A sua vida passada foi jogada no mar do esquecimento. Jesus já te lavou no sangue dele. Você precisa parar de ouvir o Satanás. Você é filho e filha amada. Você é salvo em Jesus Cristo. A não ser que você só tem saborzinho de crente. Aí outra coisa, também estando aqui, Deus está te dando uma chance. De qualquer jeito tem misericórdia, de qualquer jeito tem salvação, tem bondade de Deus para mim e para a sua vida. Os filhos de Noé, como nós falamos, devem ter enfrentado muita vergonha, muita vergonha e muito sofrimento por causa da obediência de papai. O pai obedeceu e os filhos sofreram. Pode acontecer isso nas nossas vidas. Pode acontecer. Gente, olha, nós somos salvos. Nós chegamos na nossa casa, a nossa casa é do Senhor. Não é lugar do diabo mais. Então, se o meu filho, o esposo, a esposa, o parente que mora com a gente não é de Deus, quem vai sofrer? Ele não vai se sentir bem, porque lá é uma casa de luz. E a Bíblia diz que quem está na luz está em Cristo. E quem está nas trevas? É do demônio. Não tem jeito. Não adianta ser bom, não adianta ser legalzinho. Precisa aceitar Jesus como nós aceitamos. Senão não dá certo. Para alcançar a nossa família, irmãos, nós precisamos ser ponta firme. Nós precisamos ser ponta firme mesmo. Os filhos talvez fossem zombados pelas pessoas assim: lavamos os filhos do homem do tal barco. E estilo zoeira total. O pai deles enlouqueceu. Ou chegaram os meninos, falaram: vocês acreditam nessa conversa louca do pai de vocês? O camarada já tem 500 e tantos anos. Vocês acreditam nessa conversa que ele ouviu uma voz e a voz mandou ele construir um barco gigante? Que vai ter uma chuva que vai inundar toda a terra? Cai na real, moçada, vocês são jovens. Vocês são mais espertos do que isso, sai fora. Deixa o seu pai. Será que nunca surgiu essa conversinha lá? Meu Deus, não é fácil, meus irmãos. A vida de crente é difícil. Tem muita gente jogando pedra em você. Tem muita gente dizendo quem é você. Tem muita gente dizendo que você é um desqualificado, uma desqualificada. Não, irmão, nós que estamos em Cristo somos totalmente diferentes e avançados perante aqueles que optaram por enquanto pelas trevas. Nós somos 1000 anos luz à frente de quem está nas trevas. Nós somos do Senhor e precisamos entender isso. Permaneça do lado do Pai. Permaneça do lado de Deus. Se o teu familiar vai zoar com você, vão zombar de você, o seu amigo de escola, de trabalho, permaneça em Deus, porque permanecendo em Deus é garantia de que você está na arca.
Você está vivendo a salvação e vai chegar o tempo que ela vai ser completa na minha e na sua vida. E a gente vai estar eternamente com o Senhor na glória. É algo que não dá para explicar. Não dá para dar um exemplo de alto nível. Porque é tudo além, muito além do que a gente acha que é excelente. Obedeça para alcançar a sua família. Talvez sua família já tenha sido criticada por buscar a Deus, por congregar, por abandonar as práticas erradas, por buscar viver em santidade. Às vezes nós somos criticados por isso pelo mundo, mas vale a pena ser de Cristo. Vale a pena, meus irmãos, a gente se arrumar para vir na casa do Senhor. Vale a pena a gente vir aqui na segunda-feira, tirar um tempo de oração, é curtinho, mas vale a pena estar nas células, vale a pena estar em todos os eventos, aonde Deus preparou para nós, e Ele não só preparou, Ele está conosco, porque Ele é Emmanuel. Então, em nome de Jesus, para alcançar a sua família, nós precisamos obedecer. A obediência de Noé não salvou apenas ele, trouxe salvação e proteção para toda a sua casa. E, irmãos, é o mesmo para nós. Olha o que diz em Atos 16:31: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não foi salvo ainda? Mas não desiste, porque aquele que prometeu é fiel. Nós não somos tão fiéis assim, mas Ele permanece fiel mesmo diante da nossa infidelidade. É o que diz a palavra de Deus, e a gente crê e obedece isso. Então, em nome de Jesus, obedeça ao Senhor, que a sua família será alcançada, em nome de Jesus. E vai além da sua família, tá? Vai além, vai os amigos, vai patrão, vai professor. É só a gente permanecer fiel, obediente ao Senhor. 3. A arca é um lugar de intimidade e salvação. Gênesis 7:16, a parte B. Então o Senhor fechou a porta. A gente já falou um tempo atrás aqui que é uma responsabilidade dos homens, né? No final da noite somos nós que vamos lá no portão para ver se está fechadinho. Nós somos aqueles que fecham a porta à noite da casa para a gente dormir, a esposa, né? O filho, alguém. Ô pai, fechou? Fechei. Dorme em paz, que o portão está fechado, a porta da casa está fechada, está tudo certo. Pode dormir com Jesus, filho, esposa. Tem que ser assim. E isso mostra uma intimidade, porque demonstra confiança. Quando a Renata vai deitar, ela fala assim: você viu lá o portão? Fechado nos dois jeitos, Renata. Fechado dos dois jeitos. Ela não retruca, ou fala, tem certeza? Quando ela fala que tem certeza, quando ela faz essa questão, ela tem certeza? Já viu aquela dúvida que dá? Você fechou, você levanta e volta lá, às vezes no frio. Tem assim, né? Nossa, eu sei que eu fechei, mas você colocou dúvida em mim. Aí eu tenho que ir lá e acabar com essa dúvida. Eu sabia que estava fechado, né, meu amor? Mas você mexeu comigo. Está fechado, pode dormir em paz. Isso é coisa de intimidade. A gente que tem a responsabilidade de fechar as portas da nossa casa para a nossa família dormir em segurança. Nós precisamos de ter intimidade em família. Filho ter intimidade com o pai, de dizer eu te amo. Vocês são meus exemplos. Quando eu crescer eu quero ser igual a vocês. Quando eu casar eu quero ter um casamento igual ao teu, papai, mamãe. Precisava ser assim, precisa ser assim. E a gente precisa ter essa intimidade de falar, ou também falar, ô mãe, coitado do pai, né, mãe? Você é doce. Ou o contrário, ô pai, coitada da mãe, que você é terrível, pai. Meu Deus, eu estou orando para não casar com um homem igual o seu, pai, porque o senhor é coisa ruim. Ou falar da mãe. Às vezes isso não é desobediência, não, irmão. Isso é intimidade. É para abrir o olho de quem está vacilando, porque nós, como servos do Senhor, precisamos brilhar o tempo todo. Os nossos podem estar nas trevas, mas nós precisamos continuar brilhando. É esse chamamento de Deus para nós. Foi assim que Deus chamou Noé, o único na geração dele. E aqui somos todos Noés, a não ser que você tenha sabor de crente, sabor de salvo. E eu creio que não. Se Deus escolheu direitinho quem tinha que estar aqui, Ele escolheu porque nós precisamos melhorar. A cada dia um upgrade.
Nós precisamos de uma versão melhor nossa, depois do culto, e amanhã uma versão que vai não cometer os mesmos erros que cometeram hoje. Nós vamos ser melhor, nós vamos acertar. A arca é um lugar de intimidade. Veja que coisa mais maravilhosa, João 3,16, que é conhecido de todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que intimidade de Deus com o seu Filho e com a gente. Éramos merecedores? Não. Somos merecedores? Não. Mas Ele fez. Ele fez sabendo que eu sou esse negócio ruim, esquisito. Ele fez sabendo que você tem um sangue complicado. Mas Ele fez por amor, por todos nós. Isso é a intimidade que Ele demonstra dele para nós. Nós precisamos mostrar intimidade para com Ele, servindo o Senhor com alegria o tempo todo. Não basta conhecer Deus de longe ou de ouvir falar, é preciso entrar na arca, como Ló fez. Eu achava naquela riqueza, naquela situação difícil, eu achava em Jó 42, eu achava que eu conhecia Deus, mas na verdade eu conheço agora, depois da luta, depois da tribulação, depois de todas as perdas que eu tive, agora eu conheço Deus de verdade. E olha, eu achava que eu conhecia, mas eu só conhecia de ouvir falar. Agora eu conheço realmente, de verdade. E olha, irmãos, segundo Jó, foi na provação que ele teve essa experiência. Então assim, irmão, você não quer ter provação? Tem misericórdia, não dá. Porque daí você não é guerreiro. Você foi chamado. O general chamou você. E ele está te capacitando para lutar com ele. E é certeza da vitória. Você só não pode desistir, você não pode parar. Quem permanece em Cristo encontra salvação mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor é contigo. Olha, irmão, a maioria de nós está vivendo um tempo difícil. Não está? Tá. Mas o Senhor está dizendo para você: eu estou contigo. É só um momento. Esse tempo difícil vai passar. O que não passa é a glória da eternidade, que foi prometida. Você está cumprindo o seu papel e vai viver a eternidade com Cristo. A eternidade sem sol, sem chuva, sem carência, sem necessidade, sem precisar ir ao mercado, sem sentir dor, sem sentir angústia, sofrimento, ansiedade, estresse ou depressão, sem sentir medo de um diagnóstico de morte. Não vai mais haver isso. Mas para aqueles que são tipo Noé, que obedecem, mesmo sendo um negócio esquisito, em nome de Jesus nós precisamos. Seja qual for a situação que você vive, você precisa permanecer. Não pense que naquele dia Deus vai olhar para a tua cara e vai falar: bebê, pode entrar. Não vai. Ele vai dizer: não te conheço, elemento. Não te conheço. Vai ser bem simples o negócio. Irmãos, quando houve o dilúvio, pensa bem, se nós estivéssemos do lado de fora e começou a chover, e Noé já tinha fechado a porta, porque a porta fechou por fora. A Bíblia diz que Deus fechou a porta. E a gente está tudo lá fora. O que você ia fazer, irmão? Gente, olha, as irmãs que têm unha de gel ia perder todas as unhas de gel. As irmãs que fizeram chapinha, acabou a chapinha, porque na água não ia ser fácil o negócio. A gente ia fazer loucura para tentar entrar nessa arca. Mas não precisa. Nós só precisamos nos render a Jesus a cada dia mais. Estarmos atentos à voz dele, buscarmos intimidade com ele. O diabo vai falar que você não tem como ter intimidade com ele, mas eu estou te dizendo em Cristo Jesus que você tem intimidade com ele. O diabo está te enganando e você não pode cair nessa conversa satânica. A conversa de Deus é maravilhosa. Ele sempre tem coisa boa para nós. Jesus é a nossa arca. E essa arca representa proteção em meio ao juízo, esperança em meio ao caos, salvação em meio à destruição e perdição. Só tem coisa boa para quem está em Cristo. Só tem coisa boa para nós que estamos aqui. Essa mensagem não é um recado para os irmãos desta igreja que estão em casa, tirando aqueles que estão trabalhando e as mamães,
as mamães guerreiras, e para aquele que vai misericordiosamente entrar no nosso canal do YouTube e vai assistir essa mensagem. Para esses vai estar chegando, mas para os crentes que deveriam estar aqui, preferiram, acho que assistir o jogo do tal do Brasil, né? O jogo do Brasil vai acontecer em outubro, viu, irmão? É nas eleições, tá? Porque o resto é conversa furada. Nós já passamos dessa fase de ficar assistindo o jogo. Deu para assistir? Assiste. Se não dá para assistir, é melhor estar com Cristo. Noé, entre obedecer e assistir o jogo de Israel, se não tinha nação de Israel naquela época ainda, mas ele com certeza ele ia continuar construindo a arca, ele ia continuar no culto da construção da arca, ele não ia parar para assistir joguinho, que não dá dinheiro, até onde eu imagino, acho que ninguém ganha dinheiro aqui com jogo, né? Eu não sei se tem algum irmão aí que está nas bets da vida aí é outra coisa, mas, irmãos, isso é uma desilusão satânica para a vida dos fanáticos. Sou São Paulino, não tenho vergonha de falar, estou na luta. As poucas rugas que eu tenho é com São Paulo, que só me traz destruição, mas eu não estou nem aí se ganha ou que perde. Já teve um tempo que eu fiquei careca, já teve um tempo, só que hoje eu não posso mais falar de careca porque vai ser bullying, né? Então eu vou ficar quieto, em nome de Jesus. Oh meu Deus, tem misericórdia. Quando a gente tem pouca testa, é tão difícil limpar o suor da testa. Hebreus 5:9, meus amados, vamos voltar aí. A intimidade com o Senhor, deu até um calorzão agora. Jesus diz assim: tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem disse isso? Jesus. Ele é a fonte da salvação, é a fonte da nossa alegria, é a fonte da tua alegria, da minha alegria, da nossa alegria. E nós precisamos ser alegres, irmãos. Nós não precisamos ter inveja de ninguém, nós precisamos ser felizes com Jesus. Nós estamos ansiosos para a Lia não estar no culto. A Lia vai para a Bahia, depois de 12 anos, né, Lia? Visitar os parentes. Deus já deu até uns sonhos para ele ficar esperto lá, né, Lia? Nós não vemos a hora do Domênico ir para a praia, chegar aqui com a careca toda queimada. O Lúcio engordar. Meu Deus do céu, eu não podia fazer isso, eu vou voltar a ficar sério, eu vou voltar. É que a intimidade é um negócio maravilhoso, a nossa felicidade. E tem outros milagres que eu queria já meter a boca aqui, mas eu não posso, porque eu tenho que deixar as pessoas que receberam o milagre falar, porque senão eu falava de todo mundo. Porque se tem um negócio gostoso é ver você ser abençoado, é ver você sendo apaixonado por Cristo. Isso é maravilhoso demais, isso é intimidade. Tem inveja? Que inveja nada, eu quero mais que vocês fiquem ricos e não deixe a presença do Senhor, não me deixa aqui sozinho, pelo amor de Deus. Todo mundo rico, mas todo mundo aqui, glorificando a Deus nas folguinhas aí, vai para a praia, vai para onde quiser ir, mas nos dias de culto esteja aqui com a gente, em nome de Jesus. É intimidade. O Senhor quer te abençoar, mas você está preparado para ser abençoado? Você não vai deixar Cristo quando você for abençoado? Tome cuidado. Não basta conhecer, existe esperança para todos aqueles que creem e obedecem ao Senhor. Quem permanece em Cristo encontra salvação mesmo em meio em tempos difíceis. Você está passando um momento difícil, mas Cristo está contigo, em nome de Jesus. Quarto e último, depois da tempestade, Deus continua fiel. Gênesis 8:4. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre os montes de Ararate. Esse 17º dia, o dia eu não fui buscar, mas o 7º mês fica entre setembro e outubro, tá? Para curiosidade, teologicamente falando, é mais ou menos por aí, que a arca repousou sobre o monte Ararat. A chuva caiu durante 40 dias, chuvas torrenciais, e se vocês lerem, vocês veem que saiu água de baixo e depois veio água de cima. A ciência dá umas explicadas para isso aí, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas irmãos, o mundo não era separado por continentes como é hoje. Não era. Foi o dilúvio que fez isso.
E a gente tem cientistas que já confirmam isso, mesmo não sendo cristãos. Foi por isso que foi mais fácil juntar os animais. Porque no Brasil, segundo uma maluca aí, só tem no zoológico, né? Como que é o nome aí? Girafa. O irmão fala todo enrolado, mas está falando grego comigo, ele está falando em línguas comigo. Teve um maluco aí que falou que tem girafa no Brasil. Tem no zoológico aí, que até teve uma briga de um casal aí, que um falou que tinha, outro não tinha, chegou lá, tinha. Mas é no zoológico, mas não tem criação no Brasil, não nasce girafa lá no norte ou no nordeste. Não. É de um outro continente a girafa. E como que ela chegou lá? Como que chegaram animais que eram de uma região e não era de outra região? Tudo veio assim. Daí tem outra explicação. A arca chegou a ficar pequena para tanto animal. Por quê? Porque entraram e foram filhotes. Só que entrou 2 de cada espécie, depois entrou mais 7, né? Depois vocês leem lá, você vê que é interessante um negócio. Foram 40 dias de chuva. Quando ela repousou, ainda demorou um tempo. Acabou a água, acabou as chuvas, mas demorou um tempo. O total foi 150 dias de entrada até a saída, sem internet, sem WhatsApp. Pensa bem, 150 dias preso dentro de um lugar que tinha um odor complicado, porque Deus não cortou os bichos de fazer o que tinha que fazer. Pensa, 150 dias na fé, não é fácil. Existem processos que exigem mais perseverança e paciência, pois o tempo perfeito é de Deus. Às vezes parece que o seu tempo está um pouco demorado, né? Mas fica tranquilo, o Senhor é contigo. O tempo de Deus é perfeito. E sinceramente, você está sendo provado. Na verdade, você está tão angustiado que você acha que é injusto ser provado. Mas Deus tem algo maior para a sua vida. Tem algo muito mais extraordinário e extravagante. Quem anda com Deus precisa aprender que o tempo da promessa, o tempo da resposta, o tempo da vitória completa pertence a Deus. Às vezes você vai estar orando, vai cessar a chuva, mas até as águas abaixarem, tem um tempo. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. O que você estiver pedindo e estar ligado com a vontade de Deus, vai acontecer. Deus conhece o teu coração, Ele vai aperfeiçoar esse projeto na sua vida, e você será abençoado em nome de Jesus. Todos nós seremos abençoados. Deus em sua fidelidade nunca esqueceria de Noé. Deus em sua fidelidade não esqueceu de você. O diabo diz, e de vez em quando nós falamos: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Não esqueceu. De repente eu e você nós não estamos preparados. Ou nós queremos usar o Senhor como fast food. A gente vai lá, faz o pedido e vem a sacolinha pronta com o nosso milagre. Não funciona assim com Deus. É totalmente diferente. Então, em nome de Jesus, tenha paciência. Deus vai operar um milagre na sua vida, na vida da sua família, nas nossas famílias. Apenas permaneça na presença do Senhor. Noé nos ensina, vale a pena obedecer mesmo quando ninguém entende. A sua fidelidade pode alcançar toda a sua família. A sua fidelidade, Noé já fez a parte dele. Os Noés desta geração somos nós. A sua fidelidade pode alcançar toda a sua família. Cristo é a nossa única arca de salvação. Não tem outra, viu, irmão? Não tem outro intermediário de jeito nenhum. Deus continua cuidando de nós, mesmo durante essa tempestade que você possa estar vivendo. Ele está cuidando da sua vida. Você está sendo provado e vai ser tão abençoado quanto Jó foi, ou qualquer outro abençoado que foi provado, venceu quando permaneceu. A promessa para o seu milagre pode parecer longa, mas Deus permanece fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se você está aqui é porque Ele falou com você. A obediência de Noé construiu a arca. A nossa obediência hoje também pode construir um caminho de salvação para a nossa família e as pessoas do nosso dia a dia. Você é importante. A gente precisa deixar a religiosidade de lado. Como a gente conversa com as pessoas, conversei com o Beto aí hoje, nós não pregamos religiosidade, nós pregamos Jesus o Salvador, Jesus o maravilhoso, e Ele vai dar a direção exata para mim e para a sua vida. Seja o que for que Ele estiver pedindo para você, obedeça, porque todos os que estão atrás de você
Se você não obedecer, todos eles vão perder. Em nome de Jesus, vamos para uma semana, irmãos, para alguns vão ser provas mais leves, mas para outros pode ser provas mais pesadas, mas obedeça, porque a vitória vem, porque quem prometeu não mente, é o nosso Senhor, é Ele que nos reuniu aqui para viver esse momento. O milagre de Deus vai acontecer. Se arrependa, peça perdão, obedeça ao Senhor, faça a sua parte, porque você já foi empoderado para isso, porque você é templo do Espírito Santo. Então não venha com conversa maligna de que você não tem capacidade. Você tem, porque o Espírito de Deus habita em você. Então vamos para uma semana maravilhosa. E se Deus mandar você construir algum tipo de arca aí, construa. Se Deus mandar você construir uma ponte, construa. Se Deus mandar você pedir perdão, peça. Se Deus mandar você orar por alguém que está já está desenganado dos médicos, vai lá e ministre vida, em nome de Jesus. O nosso chamado é para ministrar vida, não é para ministrar morte, é para ministrar bênção e nunca maldição. Amém? Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pela tua paciência, por continuar batendo nessa tecla de que nós precisamos obedecer, de que seja o que for que o